Fala galera, chegando com um bate-papo muito legal com um piloto que não dá para dizer que é ex-Fórmula 1 porque ele assinou e não competiu. Uma história até curiosa para a gente explorar nessa conversa com ele. Luiz Razia, que foi vice-campeão da GP2. Ele tem um jeito de falar, ele é muito bom de entrevista e o bate-papo com ele foi muito legal. Vamos apresentar então Luiz Razia, mas antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem os seus likes com comentários, críticas, sugestões. A gente conta com você para construir e deixar esse espaço cada vez mais robusto. Agora sim, Luiz Razia. Você tá onde? Que lugar? Tô na Rock7, cara. Minha empresa, eu tenho há 5 anos, tenho uma empresa de produção e publicidade. E a gente faz bastante trabalho na área automotiva e também na área de sistemistas, tudo que se move, cara. A gente tá, sabe, barco, avião, carro, moto, suspensão, bateria, óleo. Cara, o que você pensar no ramo automotivo, hoje a minha empresa presta serviço. Algumas empresas somos até homologados, né? Uhum. Razia, vamos lá. Eu tenho feito lives que pegaram no breu, nessa época de pandemia difícil, e a coisa funcionou. Então, vamos trocar uma ideia. Eu quero que você conte algumas histórias, mas vamos voltar na sua origem. Você que é baiano, nasceu quando, Razia? Cara, eu nasci... Bem, eu só vou pedir pro pessoal que tá entrando aí, tem uma flechinha aqui, ó, uma flechinha tipo um aviãozinho. Aperta nesse aviãozinho aí e manda pra galera aí, pra galera entrar. Flechinha aqui, ó, já vou até apertar aqui a flechinha, vou mandar pra uma galera aqui pra galera entrar também. Vocês fazem a mesma coisa aí. Cara, eu nasci em 1989, tenho 31 anos, nasci na cidade de Barreiras, na Bahia. Sou baiano, então acho que muita gente não sabe, mas sou baiano. E comecei com corridas aí quando eu tinha 4 anos de idade, com os carrinhos lá, os bip-bips, né? Pedalava e já brincava de carrinho. Curioso, eu fiz uma live ontem com o Tony Canaan, embora tenha longo tempo em São Paulo, ele é baiano também. Qual que era a sua referência lá na Bahia? Como que era o automobilismo baiano? Tinha onde correr de campeonato local forte? Era difícil para você? Você nem de Salvador era? Conta pra gente. Lá em Barreiras, né, uma cidade pequena, tem hoje em torno de 200 mil habitantes ali. A única coisa que tinha lá, na realidade, era uma pista de terra, né, rally. E é verdade, o Barbosa, fica perto ali de Tocantins mesmo. Inclusive, tem muita galera que tem fazenda em Tocantins e mora ali em Barreiras. E a única coisa que tinha lá era pista de terra e a gente tinha uma categoria que existe até hoje, né, um pouco menos valorizada, que é o autocross ou velocidade na terra, o que você quiser chamar. Era uma gaiola com motor AP, transformado a álcool 1.6, que tinha mais ou menos 125 cavalos, e a gente andava inteiramente na lama, assim, né? Eram pistas de terra, bem arada, né? Ou seja, ela não tinha muitos buracos ou pulo, nada, era uma terra bem lisa. E a gente tinha campeonatos com até 20 carros. E aí eu comecei, na realidade, no rally para depois começar no asfalto, né? Ô, Razia, e quando é que, começando no asfalto, quando é que a coisa começou a ficar séria? Então, já tinha ficado séria já nessa categoria. Uma história bem engraçada, Filipão, que é o seguinte, eu tinha 14 anos de idade, 13 anos de idade. Então, pela Confederação Brasileira de Automobilismo, eu não poderia correr numa categoria como a velocidade na terra, que era a partir de 16 anos. Isso é federativo, né? Então, meu pai conversou com a federação e a gente fez um baixo assinado entre todos os pilotos. Foram 20 pilotos que assinaram esse baixo assinado para eu poder correr na categoria. E na época eu lembro que a CBA falou, olha, isso aí é proibido, mas eu vou fazer vista grossa. Bota seu filho para correr e vamos embora, entendeu? Então eu comecei a correr já de uma forma assim, dando um jeito brasileiro, né? E aí foi em 2003 que eu fui para Brasília correr o meu primeiro campeonato de kart ali em 2004. Comecei a treinar em 2013 e comecei a correr de kart em 2004 em Brasília. Esse momento em Brasília, já a gente comentou da Bahia até o Brasília, tem
uma cena de pilotos muito forte. Assim, eu não sei exatamente se havia algum contemporâneo seu, acho que o Nelsinho é mais velho, imagino o Felipe Nasser mais novo, mas, por exemplo, com quem você correu lá, que a gente tem alguém que a gente conhece? Opa, muita gente, né? Na época, o Guimarães, era o Felipe Guimarães, que correu na Stock Car, né? Correu com a gente. O próprio Felipe Nassi, eu vi ele desde pequenininho, correu comigo também. O Felipe Fraga veio de Brasília, que corre hoje de Stock Car. Ele era da minha equipe, né? E, assim, de cabeça são tantos outros. O próprio Lapena, o Romancini... cara, foram vários pilotos que passaram ali por Brasília e que aspiraram, né, grandes coisas, até Fórmula 1, outros menos. Mas o meu início foi em Brasília em 2004, mas logo em 2005 eu pulei para São Paulo, né? Então, a minha carreira ali em Brasília como equipe foi apenas de 1 ano. E você foi campeão brasileiro muito rápido, Razia, de kart. Que ano que foi? Eu fui campeão brasileiro no mesmo ano que eu entrei, 2004. Eu treinava muito, eu treinava 3 vezes por semana, mais de 200 voltas por dia. Eu lembro que eu pegava o ônibus na 705 Norte e até o Guará de ônibus. Por várias vezes eu dormia no ônibus e passava do ponto. Aí chegava em casa às 8 da noite, a minha irmã desesperada, pensando que eu já tinha sido, sei lá, sequestrado, caramba. E treinava bastante. Eu fiz vários campeonatos naquele ano de 2004. Eu fiz o Campeonato Brasileiro, no qual fui campeão, Campeonato Centro-Oeste, no qual fui campeão, Copa Brasil, no qual fui campeão, Paulista, no qual eu levei uma giromba gigantesca, que era onde o campeonato era mais forte, né? Tinham ali pilotos muito bons na época. E nesse mesmo ano, a gente fez algumas etapas da Copa Sul, acho que era o nome, né? Que era mais região sul do Brasil. Então foi um ano, assim, ocupadíssimo, cara. Essa sova que você levou em São Paulo, lembra pra gente mais ou menos quem tinha na parada? Cara, tinha muita gente, assim, tem uma galera que hoje não corre mais, né? Mas na época tinha o Cantelli, o próprio Clemente Farias, que correu de Fórmula 3, era um piloto muito bom na época. O Júlio Campos, o próprio Jimenez. Cara, tinha muita gente boa naquela época, né? E era já uma galera de graduados. Então, era mais difícil, né? Eu era novato, começando. O kart é um item muito peculiar de conseguir acerto de chassi e motor, né? Principalmente motor. E eu acertei mesmo na veia quando eu me juntei à equipe do Mário, né, que é da Kart Mini, principalmente para a Copa Brasil, brasileiro, que aí eu consegui realmente equipamentos bons e aí eu pude explorar melhor o meu talento, né? Mas na época, cara, era muito moleque, né? Era uma molecada muito jovem, né? O que a gente se preocupava era no final do dia terminar o treino para ficar zoando um outro, fazendo bullying com a galera, era muito legal. Você comentou no Mário da Mini, agora me foge o nome completo. O Mário foi o grande rival do Senna no kart. Sim. Ele já te contou alguma história ou não? Cara, existia muitas lendas ali no kart, até hoje, né? Eu acho que o molequinho de 8 anos que está começando, 6 anos, deve ter um monte de gente velha que fica falando das histórias antigas, né? As próprias histórias do Carrapatoso, quando foi campeão mundial, do Senna, do Jimenez, dessa galera o Renato Russo, a galera que são lendas do kart ali, até o próprio Rubens Barrichello, né? Então tem várias histórias de bastidores de corridas memoráveis, assim, pessoas que, na chuva o cara era brilhante, passava todo mundo, o cara caiu para último, ganhou a corrida. Tem tantas histórias assim que mostram que pilotos tinham muito talento, né? Que a galera fica inspirada. E realmente, na minha época, ali 2004, 2005, todos os pilotinhos de kart que tinham de 6 a 14 anos, quando olhavam um carro de Fórmula 3 ou Fórmula 1, parecia uma espaçonave, sabe? Meu sonho é ir para a Lua. E a Fórmula 1 era tão distante assim. Acho que até hoje, né? Porque é uma carreira tão grande e demora tanto para chegar lá, né? Que acredito que para ele seja a mesma sensação que era para mim na época. Vamos começar a falar dos monopostos, Razia. Em 2004 você estreou na Fórmula 3 Sul-Americana. Em 2005 você correu de Fórmula 3, Fórmula Renault Brasileira. Como é que foram esses primeiros passos de consolidando a carreira em monoposto?
Eu comecei treinando de Fórmula Renault, né? Isso aí em 2004 ainda, quando eu estava de kart. No final ali de novembro, por ali, eu comecei já a fazer alguns treinos de monoposto. E aí foi em 2005 que eu fui fazer a minha primeira temporada de monoposto. O engraçado é que em 2005 existia a Fórmula Renault e a Fórmula 3, eu não sei se você lembra. E eu participei das duas categorias no mesmo ano. Cara, foi uma aventura assim excepcional na época. Imagina que assim, os treinos eles eram divididos entre Fórmula 3, Fórmula Renault e Stock Car. Então, tipo assim, treino da Fórmula 3, 9 horas. Stock Car, 9h30. Fórmula Renault, 10h30. Então, terminava um treino, ia para o outro. Terminava uma classificação, ia para outra. Terminava uma corrida, ia para outra. E na época, meu pai, ele tinha a intenção de que com esse intensivo eu aprendesse mais rápido, eu pegasse horas de voo mais rápida. Não só de treino, mas de experiência de ultrapassagem, largadas e tudo mais. Tem uma história muito engraçada que em Tarumã, eu estava fazendo a tomada de tempo pela Renault e o Fórmula 3 ele fazia a curva zero, né, que é a primeira curva ali de Tarumã, cravado, né? Vinha cravado, pé embaixo, fazia a curva e ia embora de Fórmula 3 por causa da aerodinâmica. E aí eu entrei no carro de Fórmula Renault e completamente me esqueci que eu estava no carro de Renault. Vim cravado, entrei na curva cravado E cravaram. e aí o carro saiu pra grama, capotou. Eu destruí o carro, cara, completamente. Tipo, capotei, meu pai desesperado, minha mãe também. Mas foi por uma questão de ser, tipo, jovem, cabeça no vento, né? E achar que estava um outro carro e dava para fazer de pé cravado a curva. Então, assim, teve essas histórias engraçadas. Mas naquele ano de 2005, eu tive 2 vitórias na Fórmula 3, fiquei em sexto. E na Fórmula Renault, fiquei em oitavo. Então, assim, para primeiro ano não tinha sido ruim, mesmo andando em 2 categorias diferentes, né? Isso foi 2005. 2006 você foi campeão da Fórmula 3 sul-americana e consta que foi na equipe Razia Sports. Como que era? A equipe realmente era tua, do teu pai, enfim? Como é que foi essa ideia de ter um time? Em 2006, eu fui campeão de Fórmula 3 sul-americana pela Dragão Motorsport, mas na época o meu pai, minha família fez um investimento na equipe, então tinha se transformado ali metade. Na época o Dragão não queria investir muito dinheiro em equipamentos como motores e chassi e tal, né? E a gente sabe que hoje, não só hoje, né, mas por muitos anos a carro de monoposto você precisa ter bons equipamentos. Então, na época, foi um meio a meio ali para que a gente pudesse ter bons equipamentos, inclusive motorização, que na época era o Berta, que é produzido na Argentina, né? Inclusive, eu fui na fábrica do Berta e andei num carro muito legal, que era do Horácio Pagani, que hoje é dono de umas montadora de carros, supercarros, né? O Pagani Automobile, e do Berta também. E esses motores tinham 290 cavalos, então era muito importante ter motores bons, né? Então a gente fez uma parceria ali. E na época eu fui campeão pela Dragão Motorsport, era o Dragão ainda o engenheiro, né? O Felipe Tejada era outro, o engenheiro que estava junto comigo, mas tinha ajuda ali financeira para que a equipe tivesse uma boa estrutura. E esse ano foi excepcional. Eu acho que eu ganhei 6 corridas das 12, fui campeão. O Mário Moraes foi segundo colocado, correu na Indy. O Diego Nunes, que corre de Stock Car, ficou em terceiro. Em quarto, o Marcelo Tomás. Quinto, Clemente Faria. Tinha o Nelson Mello, que era muito bom. O próprio Zeca Cardoso, Bia Figueiredo, Betinho Valério. Tinha uma galera bem legal na época, assim, cara. E foi aquele ano que realmente eu me comportei como profissional e meu pai teve aí a decisão de falar, bem, chega de Brasil, a gente vai ter que ir para a Europa, né? E como foi isso? Bem, eu tinha 17 anos na época, 2006, em novembro, e aí a gente foi fazer 3 corridas experimentais na Europa, de Fórmula 3000. Inclusive, quem tiver qualquer dúvida aí, coisa de corrida, pode mandar no comentário aí que eu respondo, e manda a flechinha aí para os seus amigos para eles assistirem essa live também. Eu cheguei lá em novembro de 2016, fui fazer uma corrida em Estoril, em Portugal, de Fórmula 3000, na equipe Charus, que era um cara de Praga,
tinha uma equipe com 3 carros, eu peguei o terceiro carro que estava parado, e eram 3 corridas conjuntas em Estoril, as 3 corridas foram na chuva, e eu ganhei as 3 corridas. Assim, fui chegar, sentar no carro, acelerar e ganhar as 3 corridas. Foi quando um dos managers que ajudou muito o Senna na época, o Piedade, que infelizmente faleceu. Domingos Piedade. Domingos Piedade, que chegou a falecer, acho que uns 3 anos atrás. Falou, cara, eu vi você ganhando Estoril na chuva, brasileiro, me veio uma coisa de Ayrton Senna e eu quero te ajudar muito aqui na Europa, né? E ele foi um cara que me ajudou bastante na nossa carreira na Europa daí em diante, né? Isso foi em 2016. Sim, e aí, 2017... 2006, desculpa, foi em 2006 ainda. E em 2007, e aí a gente fechou a temporada com a Fisichella Motorsport. O Giancarlo Fisichella tinha uma equipe de Fórmula 3000. E aí eu corri pela equipe dele na Fórmula 3000. E lá tinha o David Rigon, que é um piloto hoje da Ferrari, né? Ele substituiu aquele piloto de teste da Ferrari, que era muito antigo, até não me lembro mais o nome dele. Qual dele? Badoer ou Genet? O Genet, exatamente, o Marc Genet. Substituiu o Marc Genet. E aí essa temporada eu fiquei em terceiro nesse ano, né? O Diego Nunes também correu, era meu concorrente naquela época. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, tem bastante gente mandando mensagem. Pessoal, no final eu vou fazer um ping-pong aqui com o Razil. O pessoal está falando da vitória dele em Valência GP2. Existem outros. Essa corrida de GP2 de Valência é realmente casca. A gente vai seguindo essa cronologia até chegar em pontos futuros que a gente vai perguntar sobre isso. Mas sobre o Fisichella, ele acompanhava de perto a equipe? Você tinha contato direto com ele? Como é que foi o Fisichella? Não, cara, cagava pra empresa, assim. Tipo, não tava nem aí. Ele botou o nome dele lá, fez uma sociedade com a Durango na época. Deve ter sido um negócio que ele fez para tirar um dinheiro. E, tipo, a equipe também era ruim, cara, mal gerenciada. Depois que eu fui descobrir que era a Durango, tinha se transformado na Fisichella, coisa assim de piratas da Europa que você só descobre depois, sabe? E foi um ano que, assim, na realidade eu não fiquei contente, né? Era uma equipe que eu estava apostando muito, eu vinha de uma explosão de vitórias na minha carreira e eu fiquei muito decepcionado. Eu fiquei em terceiro no ano, mas não ganhei nenhuma corrida, fui para o pódio umas 4 vezes, mas emplacar vitória ou pole, muito difícil. E eu fiquei muito decepcionado aquele ano, né? Morei na Itália, foi o primeiro ano que eu morei na Europa, então eu morava sozinho. Inclusive, esse ano, um primo meu, o André, que mora em Recife, foi morar comigo lá porque eu me sentia muito sozinho. Imagina, cara, brasileiro, vim da Bahia, sou super calorento, gosto de contato de pessoas, dar risada, ir pra Europa, frio, sozinho. Na época nem tinha internet direito. Cara, não tinha pra quem ligar, cara. Não tinha nem telefone, porque custava caro. Então, assim, pô, foi complicado pra caramba. E não satisfeito também com aquele ano de corrida, foi um ano bem difícil pra mim, sabe? E aí, no ano seguinte, conhecendo já as equipes, que eu decidi para uma outra equipe que eu considerava realmente boa, que aí foi no ano de 2008, que eu disputei o campeonato. 3 vitórias eu ganhei naquele ano, uma inclusive em Mugello, outra em Monza, a outra foi em Spa. Pô, foi muito legal mesmo. E aí, esse ano de 2008 eu não ganhei o campeonato porque eu fui fazer umas corridas de GP2 Ásia e conflitou, mas eu ainda fiquei em terceiro no campeonato. E eu decidi fazer a GP2 por um convite da Arden, que já era o Christian Horner, que ele convidou, porque tinha um piloto meio ruim na época, que não estava dando resultado, e ele já gostava de mim na época e queria colocar para ver qual era o resultado. E aí eu, como era novo, e você vê o Fórmula 3000, aí você vê o GP2, mesmo que você esteja liderando o campeonato, você fala, cara, eu quero andar de Ferrari, não quero mais andar sei lá, de Porsche, né? Então eu abdiquei praticamente daquele campeonato para ir para GP2 no final do ano de 2007. Não, de 2008, desculpa. E aí eu fiz 3 etapas naquele ano de GP2 Ásia em 2008. E esse ano foi muito revigorante, sabe? Calma aí, eu tenho umas perguntas. Foi em 2008 que você foi companheiro do Nicola Prost? Foi. Esse ano. E o Prost pai, ele ia
Assim, você teve... O Prost pai foi muito participativo aquele ano. Eu encontrei ele algumas vezes. E, cara, tudo que você vê o filme do Senna, você vê falar dele, até lê alguns livros que falam do Prost, e se assemelha muito à personalidade dele mesmo. Ele ia, sentava com o Nicolas, que era super gente boa, o Nicolas também. A gente teve uma disputa muito boa aquele ano. E ele sentava para discutir acerto de carro, cara, com o Prost, com o pai. E era muito legal, porque tipo, passava conhecimento para dentro da equipe, né? A única coisa que eu percebia na época é que os dois, né, seja o pai e o filho, se preocupavam demais com o acerto do carro e esquecia que o Nicolas no final tinha que guiar. Então acabava que às vezes eu fazia a pole, o Nicolas ficava em quarto, eles ficavam puto, cara. Ficavam puto, assim, porque tipo, pô, quem é esse brasileiro? A gente tá aqui quebrando a cabeça, mexendo no carro, a gente vinha liderando os treinos, aí vinha esse cara e crava no final a gente, porra, ficavam putos. E eu acho que era um overdrive de engenheiro, sabe? Tipo, era um excessivo de engenheiro ali para depois o piloto ter que fazer alguma coisa dentro da pista. Mas, cara, o Prost era muito participativo, ele era muito bacana, um cara super simples na época, conversava em inglês, né? O Nicolas é um gentleman, o cara fala italiano, inglês, francês, né? Tipo, um cara muito legal. Então, assim, daquilo que a gente enxerga o Prost, ele é aquilo, o cara cuspida, um super professor mesmo, de grande calibre. Agora, quando o Christian Horner te chamou na GP2 Ásia, né, certo? Fim de 2008, foi só aquilo que você trabalhou com ele ou trabalhou mais? Não, aí o que aconteceu, né? Aquele ano, ele me chamou, inclusive eu ganhei uma corrida já naquele ano lá, na GP2 Ásia, que a GP2 Ásia vinha de 2008 e cruzava para 2019. Era no inverno da GP2 Series, né, da Fórmula 2. E aquele ano eu já ganhei uma etapa em Bahrein, a etapa invertida. E, pô, ele ficou super contente, a equipe não ganhava há anos, assim, a gente cravou uma vitória, os engenheiros também ficaram super contentes. E ali criou uma relação. Só que, pô, a GP2 Ásia, na época, sei lá, custava 400 mil euros, né, sei lá. A GP2 principal custava, sei lá, 1,5 milhão de euros. Era gritante a diferença, né? E a equipe dele, na época, era uma equipe que vinha ainda do Heikki Kovalainen, não sei se você lembra. Pô, você lembra? Disputou com o Rosberg. Com o Rosberg, exatamente. Então a Arden estava em alta, assim, eles ainda estavam surfando uma onda de tipo, nós somos equipe foda da GP2. Então o preço deles era longe demais para a gente ter apto a juntar patrocínio e tal para correr ali, né? Então em 2009 a gente caiu numa equipe italiana, que era a Coloni Motorsport, que é a que tinha o preço mais baixo do grid, né? E aí, cara, quando você paga barato, você sabe que a giromba é grande. Então, foi dinheiro jogado fora, na realidade, em 2009. Quando eu corri meu primeiro ano de GP2 Series, a principal, né? E você correu 2009, 10, 11, 12. Vamos lembrar, então, se 2009 tem a giromba, vamos jogar lá no lixo. Vamos para 2010. Como é que foi 2010? Cara, 2010 foi um ano, começou muito legal, tá? Era uma equipe italiana também, era a Rapax, só que o engenheiro era o Roberto, um cara muito experiente que está hoje até na Fórmula E. Ele trabalhou muitos anos com o Nelsinho, ele fez equipe Piquet, né, da GP2, junto com o Felipe Vargas, era um cara muito competente. E o meu companheiro na época era o Pastor Maldonado. Pô, o Maldonado, apesar dele ser completamente louco, ele era um cara extremamente rápido, mas muito rápido mesmo. E era meu segundo ano de GP2 e era o quarto ano do Maldonado, né? Aquele ano ou ele era campeão ou ele voltava para a Venezuela vender petróleo, entendeu? Então, assim, era um ano muito crucial na carreira dele. O Roberto sabia disso e ele gostava muito do Maldonado, né? Então, eu já perdi o melhor engenheiro na equipe. Eu fiquei com o engenheiro 2, não era mais o Roberto. Apesar de ter uma pequena ajuda ali do Roberto, né? Então, foi um ano que eu comecei muito bem.
Eu lembro que até a quarta etapa de 2010 eu era terceiro colocado e o Maldonado era primeiro. Psicologicamente, eu já estava um pouco abatido, porque eu vinha tendo resultados medianos, ou seja, terceiro, quarto, quinto, e o Maldonado já vinha tendo vitórias. Então, emocionalmente, eu já estava me cobrando muito, porque eu achava que eu tinha que ter o mesmo resultado do Maldonado. Eu falando, pô, é meu segundo ano, eu preciso performar, eu preciso estar junto com o Maldonado. E tô aqui, sei lá, em terceiro, não fiz uma pole ainda. E foi um ano que ele foi me abatendo psicologicamente. Isso eu tenho muito claro na minha cabeça. E aí, na metade do campeonato, eu já era, tipo, sei lá, quinto. E ele era primeiro disparado. E eu não tinha tido nenhuma vitória. E aí, cara, quando a energia começa a ficar ruim, aí começa a dar tudo errado. Então, no final da temporada, cara, meu câmbio quebrou, bomba de combustível quebrava, eu batia em outro piloto, aí começou a ir de mal a pior, e aquele ano de 2010, que era para ter sido um ano muito bom para mim, eu finalizei ele em oitavo, e ainda com o psicológico derrubado, porque eu falei, pô, será que eu sou tão bom assim como eu imagino? Porque veio um outro cara, foi campeão, e eu fiquei em oitavo. Então, tipo, foi um ano que realmente, para mim, foi um ano de jogar a expectativa lá para baixo. Manda bala. Essa pressão que você tinha em você, ela era de você? A equipe começou a pesar a mão também, ou eles entendiam que tinha essa diferença de experiência, de tempo na categoria? Não, a pressão era dos dois lados. Eu tinha a pressão psicológica minha, que eu achava que... Comecei a achar que eu não era tão bom assim. E a equipe também começou a me tratar dessa forma, né? De tipo, vai começar a classificação. Já vamos esperar Maldonado ali em terceiro, quarto, Razia em oitavo, sabe? Tipo, já tinha uma expectativa ruim. E o próprio Roberto, na época, também já não começou mais a acreditar, né? Porque, assim, na cabeça dele... Qual o nome completo do Roberto? Roberto Costa. Roberto Costa. É brasileiro? Brasileiro. Pô, ele legal, mora mais de 15 anos, já deve estar 25 anos na Europa. Tá. Foi engenheiro do Piquet e do Xandinho Negrão, que hoje é casado com a Rui Barbosa. Sim, o Felipe Vargas eu conheço bem, eu lembro dele. Entrevistei várias vezes, mas o Roberto eu não lembro. Exatamente. E aí, cara, era uma dupla pressão ali, né? E aí acabou que o Maldonado foi campeão aquele ano. Puta vergonha, né, cara? O companheiro ganhar o campeonato, você chegar em oitavo. E ainda mais por toda o histórico que eu vinha até aquele ano. Então, assim, foi um ano bem difícil para mim, 2010, né? E nesse ano de 2010, eu juro para você que eu pensei em dali, tipo, ir tomar outro rumo, ir para outro lugar. Eu achava que já estava no segundo ano, que eu tinha que ter provado que eu ia para a Fórmula 1 e que era um piloto bom, né? E ali eu já estava meio que decidido para abandonar. Antes de falar desse seu final de 2010 e 2011, Maldonado. Eu conheço o Maldonado bem na GP2, da Fórmula 1. É uma figura, mas é uma figura, eu sendo jornalista, como companheiro. Gente, porque nem você falou, rápido, as pessoas, como ele era maluco, ele tem o rótulo de não ser um piloto bom, mas, cara, ele é rápido pra cacete. Ele foi companheiro do Rubinho e deu uma canseira, encheu o saco do Rubinho. Assim, o Rubinho mesmo falava que ele pegava a telemetria do Maldonado, parecia rodinha de supermercado, tipo, não tinha nenhum sentido a telemetria dele, puma, mas o tempo final tava lá. Então, assim, fala do Maldonado como piloto e como companheiro, como pessoa. Não, ele era muito rápido e ele tinha uma adaptabilidade muito boa, que eu sinceramente, eu admirava bastante. Às vezes o carro dele estava dianteiro e ele solucionava de alguma forma dentro, pelo menos da classificação, né? Porque na corrida ainda você dá um jeito ali, eu era muito bom de corrida, né? Dava um jeito e ia para frente na corrida, mas classificação, a GP2 importa muito e se o carro não estava muito bem acertado para mim, eu não conseguia levar para um segundo, primeiro até um quinto colocado. E ele tinha uma adaptabilidade muito boa para a classificação. Então ele era um cara extremamente rápido. Eu não vou dizer corajoso, porque quando chegava em curva de alta, sei lá, pegava pista de Spa ou pista de Monza,
eu até imaginava que ele era um cara corajoso. Tipo, sei lá, o cara fez a curva a 250 e eu fiz a 230. Mas não era. Às vezes ele entrava um pouquinho mais lento. Tipo, ele entrava um pouquinho mais lento na curva, mas aí ele conseguia, de alguma forma, sair mais rápido. Então, não era tanto as bolas, entendeu? Era mais a adaptabilidade de fazer a coisa certa e ganhar tempo. E aí ele tinha um grande entendimento do carro, né? O que o carro precisava naquele momento? Como é que eu vou fazer para ganhar velocidade até o final da reta em vez de ganhar na entrada? Então ele tinha uma consciência muito boa nisso, né? E eu dizia que ele era louco, por quê? Porque ele não tinha previsibilidade nenhuma na corrida. Ele poderia ganhar a corrida com maestria, ou ele poderia largar na frente, bater em todo mundo e tipo estragar completamente. Ele não tinha muita consciência, ou ele não tinha, como é que eu posso dizer? Ele não tinha um padrão que ele seguia. Tipo, não, eu vou recuar aqui para ficar em terceiro, para não, ou all-in, entendeu? Jogo de pôquer, vai ou tudo ou nada. E acho que ele tem um sangue muito quente, né? Mas ele era muito rápido. E aí, como pessoa, cara, ele era muito gente boa. Óbvio que, como companheiro de equipe, ele falava para mim, eu falava assim, que marcha você tá fazendo essa curva? Ele, tô fazendo em terceira. Era mentira, ele tava fazendo em segunda, né? Então, assim, tinha várias mentiras ali nos bastidores, né? Mas, pô, me ajuda aqui, você acelera, como é que você faz? Ele explicava tudo ao contrário, só para me fuder. Isso é básico, né? E aí eu tinha que ir lá na telemetria, passar 3 horas a mais olhando na telemetria para entender o que estava acontecendo. Mas como pessoa, ele era muito gente boa. A gente conversava em italiano, porque ele falava fluente italiano, eu também falo. Então a gente só trocava ideia em italiano. E ele tinha um treinador muito legal também, que era o Fabrício, que é meu amigo meu até hoje. Então, assim, foi um ano, assim, pessoalmente foi muito legal, mas psicologicamente foi drag down. E quando você terminou, você falou que até pensou, pô, vou fazer outra coisa da vida. Como é que você tomou a decisão em 2011 voltar a competir mais uma vez? Então, aí 2011 foi pura questão de proposta. A Caterham estava lançando, era Lotus, né, praticamente. Tony Fernandes estava lançando uma equipe de Fórmula 1 junto com a equipe de GP2. E aí o Tony Fernandes conversou com a gente na época. Aí foi quando o Domingos Pedade me ajudou também. O próprio Christian Horner, na época, já estava dando um olho assim no que ele poderia fazer com a gente. A Arden estava indo muito mal, né? E aí foi quando a gente teve um negócio da China na Caterham ali, né? Porque pela metade do preço de uma equipe boa, né? Porque tinha bons engenheiros na época, né? O cara fez eu ser piloto de teste, fazer teste em Interlagos, na China de Fórmula 1, fez eu fazer um monte de sexta-feira aquele ano, ainda fez eu correr de GP2. Então, o Tony Fernandes, cara, colocou muita grana naquele ano de Fórmula 1, né? Tipo, eu não vou lembrar do preço na época, mas, tipo, cara, era tipo metade. Se era 1,5 milhão para correr de GP2, o cara fez por 500 e anda de Fórmula 1, corre de GP2, faz tudo, viagem paga, tudo, cara. Foi um negócio muito bom na época. E aí, a gente, aquele ano, tanto de Fórmula 1 quanto de GP2 eu andei. E aí foi quando eu meio que retomei as esperanças, porque o meu companheiro na época era o David Valsec, né? E aquele ano, inclusive, eu fiquei na frente do David, não sei se ele... Acho que ele não teve nenhuma vitória, mas eu tive uma pole, fui pro pódio algumas vezes, foi um ano legal. Era um ano, cara, que eu tava mais relaxado, sabe, Felipe? Eu não tinha tanta pressão, eu tava andando bem perante a Vasek, a gente tava praticamente a mesma pontuação, e era um ano que o Tony Fernandes estava mais preocupado em graduar pilotos para a Fórmula 1 do que o resultado na GP2, porque como tudo era novo, ele não estava muito preocupado com o resultado. Então a pressão, cara, caiu lá embaixo. Eu lembro que em 2010 eu estava muito mais carregando a cruz nas costas do que 2011. Porém, em termos de resultado, 2011 foi um ano fraco de resultado. Mas como carreira, eu achei legal, porque eu comecei a circular Fórmula 1, conheci muita gente ali na época, fui para vários circuitos, andei de Fórmula 1. Algumas pessoas dentro da Fórmula 1 viram meu talento andando na sexta-feira. Então eu tive um relacionamento muito bom e aí que aspirou a 2012, né? Você em 2011 foi 12º, somou 19 pontos. Você foi segundo em Valência,
e terceiro na Hungria. O Valsec ganhou uma, ele ganhou em Mônaco. Ele ganhou em Mônaco, ele fez 30 pontos, a posição dele aqui eu não tenho. No ano seguinte, você vai para Arden. Então eu quero saber como é que foi essa conexão com a Arden. Você disputa o campeonato, você é vice-campeão contra o Valsec, não na mesma equipe, né? Ele não estava na Arden. Não, ele era na Dames. Como é que foi isso? Aí é o seguinte, aí 2011, cara, tava boas aspirações. O Christian Horner me chamou, ele tinha um patrocínio da Sonex, tinha algumas coisas em jogo, ele falou, cara, vem pra minha equipe, monta a sua equipe, faz o que você quiser na Arden, cara, eu quero ganhar o campeonato. Ele é um cara muito competitivo. E eu acho que ele estava bem desacreditado da GP2. Ele fala, cara, vem pra minha equipe, monta o que você quiser, você quer simulador, quer entrar aqui na equipe de Fórmula 1 da Red Bull, eu quero ganhar o campeonato. E ali me animou bastante. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, você me deixa entrar nas dependências da Red Bull, deixa eu conhecer aí o Weber, deixa eu trabalhar com seus engenheiros, deixa eu participar aí dos treinamentos de simulador. Eu vou querer o meu engenheiro que era da Caterham, que era um engenheiro que eu já conhecia, era muito bom. A gente vai botar um simulador dentro da Arden também para eu fazer os treinamentos do dia a dia e traz esse mecânico e esse diretor de equipe. Aí ele trouxe o Julian Rouse, que era um cara muito bom. E, cara, foi um ano assim excepcional, porque eu tinha o engenheiro que eu queria, eu tinha o diretor de equipe que eu queria, eu tinha todo o apoio da Fórmula 1 de telemetria e treinamento de simulador, e eu tinha informação privilegiada da Red Bull. Então, assim, cara, foi um ano do caralho, velho. Então, assim, de três dias da semana, os 3 eu tava dentro de simulador. Antes de chegar na etapa, eu tinha as simulações da pista da Red Bull. E aí, o que eram essas simulações? Eram simulações aerodinâmicas. Eu sabia qual era o drag que a gente precisava ter, o número de drag. A gente tinha um simulador aerodinâmico para utilizar no carro da GP2. A gente tinha que pressão de pneu a gente deveria usar, que tipo de tarmac é o asfalto, que tipo de abrasividade. Cara, era muita informação. E aquilo eu adorava, porque eu sempre gostei de trabalhar essa área de engenharia também, né? E aí foi quando eu tive o meu melhor ano de GP2, justamente por estar com uma equipe que estava apostando em mim. Então falou, o Razi entrou para ser campeão, é ele que a gente vai apostar. A gente tem toda a informação, a gente tem engenheiro, tem tudo. Na primeira etapa, que foi na Malásia, a gente cravou a segunda, ganhou a primeira e terminou em, sei lá, em quinto a segunda. Ainda largou de oitavo e foi... Pronto, ali eu cravei o ano. Falei, ó, a gente vai ganhar essa merda. E todo mundo ficou muito confiante. Então, assim, tudo isso, cara, criou uma energia tão boa que tudo vinha muito natural. Eu tava com uma puta confiança, psicológico lá em cima. Eu falei, agora é meu ano. Tinha todo mundo acreditando, inclusive alguns engenheiros da Red Bull já me conheciam. Eu ia lá, o pessoal falava, pô, parabéns, mandou bem pra caralho, vamos matar esse Valsec esse ano, vamos fazer o italiano sofrer e tal. Então, cara, aí foi um ano assim espetacular, meu, espetacular mesmo. E foi bem pau a pau, ele foi campeão com 247, você 222, e assim, tava pau a pau, você meio que se ferrou ali no combo Bélgica e Itália, que você vai mal na segunda perna de Spa e não pontua em nada em Monza, e ele é sexto e primeiro, e aí quando ele chega lá em Singapura, ele tinha vantagem, vocês dois somam pontos parecidos, um é quarto, o outro quinto, o outro é quinto e quarto, ele meio que te marcou, mas você é vice-campeão. Então eu queria te perguntar assim, 2012, acabou vice-campeão, era o seu quarto ano, eu lembro que GP2 o pessoal avaliava muito o tempo, mas aquele já era um momento que nem você falou, Maldonado, 4 anos, não era mais o início da GP2, todo mundo ficava 1, 2 anos, tinha bastante gente ficando 3, 4. Você, com essa relação ali com o Horner, termina, quais eram as cartas na mesa naquele momento, Razia? Então, eu vou ser bem sincero, tá, Felipe? Um piloto para entrar na Fórmula 1 hoje, sem botar R$1 do bolso, o cara tem que entrar na GP2, fazer 7 poles, ganhar o campeonato,
e a galera falar assim, puta que eu pariu, velho. Esse cara é fudido. Pronto. Aí você carimba seu passaporte para ir para a Fórmula 1. Passou de um ano, ou você consegue patrocínio, ou você tá na roça. Porque, cara, hoje não tem mais espaço para piloto, eu não vou falar mediano, mas para um piloto que não vai fazer grande diferença. E eu tô falando entre entrar na Fórmula 1 sem colocar R$ 1 e entrar com patrocínio. E se eu pegar um histórico, eu vou te provar que todos os pilotos que foram campeões no primeiro ano conseguiram vaga na Fórmula 1 de graça. Então, assim, no primeiro ano, quando eu corri de Colônia, eu já queimei a minha carta. Já não ia entrar mais na Fórmula 1 por, quer dizer, talento. Ia ter que ser via porta de patrocínio. Então, você pega Maldonado, não conseguiu. O Romain Grosjean, que passou 2 anos, a Renault teve que botar uma puta grana. Todos os pilotos, cara, que passaram de 2 anos para chegar na Fórmula 1 precisaram de investimento. Aqueles que emplacaram no primeiro ano, e aí você pega o Nico Hülkenberg, o Nico Rosberg, o Lewis Hamilton, e por aí vai, cara. Aí os caras cravaram a vaga ali de Fórmula 1, tá? Então as minhas cartas para ir para a Fórmula 1, depois do 4º ano, eram poucas. Ou eu conseguia um patrocínio para entrar, ou realmente eu não conseguiria. Porém, é importante falar que mesmo com dinheiro, se você não tiver bem visto ou ser um talento, você não vai entrar também. Não adianta, porra, eu ter feito 4 anos andando lá no fim da fila, chegar com dinheiro, equipe nenhuma vai querer colocar você no carro. Então, assim, por ter tido um bom resultado em 2012, eu meio que carimbei o selo de qualidade. Falou, ó, se o Razia chegar com patrocínio, ele é um cara muito bom para ir para a Fórmula 1, né? Agora, não é o cara que vai ser ponto fora da curva e vai ser fenômeno, entendeu? E praticamente eu já tinha isso na minha cabeça. Porém, eu sabia que se eu tivesse um bom equipamento e trabalhasse muito, eu sempre fui um cara de trabalhar muito, eu ia com certeza fazer boas corridas de Fórmula 1, ia conseguir galgar a escadinha e quem sabe um dia, né, tão sonhado, ser campeão. Então eu falei, se eu não vou por extremo talento, eu vou por muito suor e eu vou fazer essa merda funcionar. Eu tinha muita convicção disso. Então foi quando eu sentei com, sei lá, de 2011 a 2012, 2013, eu devo ter sentado com mais de 50 empresas no Brasil. E aí eu tô falando de Jorge Paulo Leme, André Esteves, Petrobras, Braskem, Jacques Wagner, até governador da Bahia. Cara, o que você imaginar de empresário no Brasil, eu sentei para conseguir patrocínio. Foi quando a gente assinou aí um acordo no final de 2012 com 2 investidores brasileiros, mas que tinham negócios americanos para que investissem numa entrada na Marussia. Qual eram as cartas que eu tinha? Force India, porta aberta, 7 milhões de euros, ou 12 milhões de euros, eu não lembro na época. Toro Rosso, 7 ou 12 milhões de euros também, ali com o Frantos. E aí foi uma vaga que o Christian Horner cavou para mim. E tinha a Marussia por, sei lá, 5 ou 4 milhões de euros na época, não vou lembrar bem, mas era tipo metade do preço, né? E, cara, foi o que o dinheiro na época tinha condições. E aí depois de insistentes negociações, a gente fechou um contrato que devia ter umas 75 páginas, tinha 25 empresas de garantia nesse contrato. Eu lembro que esse patrocinador colocou todas as empresas dele, apartamento, carro, prédio, cara, tudo de garantia que tinha ali, porque até então a Marussia não conhecia ele, não era uma empresa muito famosa. Falou, ou a gente pega tudo de garantia ou a gente não firma esse contrato. E aí a gente assinou o contrato para correr pela Marussia oficialmente. Inclusive eu fui fazer os testes de Jerez, tinha uma entrada ali de 500 mil euros na época, o patrocinador pagou essa entrada, e quando a gente foi para a Austrália, quando os carros estavam indo para a Austrália, esse patrocinador deu ré, cara. Falou, não, cara, não vai dar, não consegui transferir o dinheiro. Cara, foi uma história bem cabulosa. Manda o mal. Então, peraí. Quanto que era mesmo essa vaga na Marussia que você falou? Então? Cara, eu não vou lembrar porque é 2013, mas devia ser, 5 milhões de euros.
Tá, enquanto as outras eram 12, era assim, uma 12, diferença 13. importante. Então vamos lá. Primeira grana foi, você fez a pré-temporada. Quando foi que você entendeu que a grana. Assim, quando que tocou seu telefone e falou, cara, foi o investidor ou foi a equipe? Tipo assim, você foi cobrado pela equipe do tipo, cacete, cadê o dinheiro? Ou os patrocinadores falaram, cara, não vai dar? Não, a gente tinha um agente que tratava disso tudo. Então, cara, na realidade eu não me envolvia com essa parte, né? Quem fazia esse agente. Então, a equipe chamava, acho que o nome dele, cara, acho que era Gabriel, falava assim, Gabriel, cara, a gente precisa da primeira parcela, que são mais, sei lá, mais 500 mil euros aí para a etapa da Austrália. Aí o Gabriel falava lá, na época, acho que o nome do outro cara era Lorival, sei lá. Lorival, a gente precisa da grana. E aí não veio, depois eu só tive a notícia. Meu pai chegou pra mim e falou, olha, não deu tudo errado, tipo, deu merda, fudeu, entendeu? É isso. Você lembra onde você estava? Você não estava na Lembro, Austrália? cara, lembro. Foi assim, ó, vou te falar, ô Mota, essa história ela é bem alegre e bem triste. Porque quando eu sentei num carro de Fórmula 1, com um contrato assinado em Jerez, cara, eu não consigo nem descrever isso, cara. A emoção que era, sabe? Eu tinha realizado meu sonho, cara. Tipo, poucos pilotos na vida vão sentar num carro de Fórmula 1. Né? Poucos pilotos na Stock Car sentaram num carro de Fórmula 1. Ainda mais eu sentando, sendo anunciado, porra, sei lá, 30 pessoas para trabalhar comigo, 30 engenheiros, notícia em tudo que é lugar. Cara, eu tava muito feliz, cara. Mas muito, muito, muito feliz. Eu transbordava de felicidade, cara. Era um sonho sendo realizado. Foi, assim, uma das emoções mais impactantes na minha vida. Eu fico até emocionado de falar. E aí, assim, 2 semanas depois... eu agradecia todo dia, né? E 2 semanas depois veio a notícia e, pô, cara, eu não queria acreditar naquilo, né? Eu falei, não é possível, né? Tipo, depois de tanto esforço, cara, né? Depois de 10 anos aqui batalhando, né? Toda uma história aqui e, tipo, foi tudo jogado ao ralo, sabe? Tudo foi embora. E aquilo foi, assim, um baque muito grande pra mim. Na época, eu lembro que eu não fiquei em depressão, que eu nunca tive depressão na minha vida, mas eu fiquei muito decepcionado com toda a história. Óbvio que eu não fiquei com nenhum remorso de vingança de ninguém, né? Nunca tive vingança por nada, mas foram pessoas que eu deletei da minha vida e nunca quis mais saber da história também. E naquele dia lá também eu, tipo, encerrei a minha história com Fórmula 1. Eu falei, cara, quer saber? Tô fora, tô nem aí pra Fórmula 1. Foda-se, não quero mais essa merda, vou fazer outra coisa da minha vida. E aí foi quando eu tomei outros rumos ali, que foi digamos assim, um intervalo da vida entre piloto para fazer outra coisa, entendeu? Essa é uma coisa que eu queria entrar, porque você deu realmente uma volta, uma guinada na carreira, tipo, ó, vou fazer isso, virou empresário e tal, faz 1000 coisas, mas eu imagino que leva um tempo. É aquilo lá, você tomou um golpe, bichos, que é um nocaute, assim, porque assim, você vai fazer uma carreira, desde moleque, 4 anos de GP2, assina a Fórmula 1, pá, eu cobri a Fórmula 1, então óbvio que aquilo circulou no paddock do tipo, pô, rolou um calote, pô, que tinha de estranho nessa história do Razi? É uma coisa que respinga até na honestidade, não sua, mas do pacote que envolvia. Então a minha pergunta é, pô, 4 anos de GP2, não deu certo a Fórmula 1, vai começar a temporada, meu, bonde passou. Voltar para GP2 você não pode, você não vai ficar um ano parado com um Fórmula 1. Levou o tempo para você entender, cara, o bonde passou, vou fazer outra coisa, ou foi algo meio imediato? Então, quando eu acabei a GP2 em 2012 e assinei ali o contrato, eu falei assim, pô, eu não consegui no primeiro ano ser campeão, mas você vê que com suor e batalha eu consegui. Então pensa na minha realização. Eu já tinha na minha mente que eu não era uma estrela como Senna. Eu tinha talento, muita perseverança, muito trabalho duro, porque, cara, eu trabalhava pra caramba pra conseguir aquilo, né?
Então eu tinha conseguido através do esforço. E aquilo ter sido tomado de mim foi um baque, como você falou, foi um baque muito grande. Então, a partir daquele momento, eu acho que por esse problema que eu passei, naquele momento eu falei, cara, eu não quero fazer mais isso. Entendeu? Porque assim, eu passei 10 anos fazendo isso, eu dediquei minha vida, eu deixei de fazer milhões de outras coisas para o resultado ser esse. Tipo, é muita sacanagem com o meu trabalho, entendeu? É muita sacanagem com toda a minha vida que eu vim até aqui. É tipo jogar no lixo toda uma história de 10 anos de muita relação, cara. De engolir sapo de muita gente, entendeu? Eu lembro que em 2011 o Tony Fernandes saiu do head ali da Lotus e quem entrou foi o Círio Abetiol, a Belebo, enfim. Eu sentei com esse cara na época, aspirando uma vaga de Lotus na época, e ele simplesmente falou, cara, você não tem talento para ser piloto de Fórmula 1. Assim, cara, na lata. E eu, tipo, que filha da puta, francês filha da puta, né, velho? Quero que morra esse cara. E ele foi muito escroto. E ele é escroto desse jeito. Tanto que no Drive to Survive, no Netflix, mostra quanto ele tem um ego gigantesco. Ele é escroto mesmo, aquele cara, entendeu? E aquilo me deu mais motivação ainda para falar, velho, eu vou esfregar na cara desse filho da mãe que eu sou capaz. E aí em 2012, quando a equipe dele estava no lixo, e eu era, tipo, ganhando, eu passava pelo paddock, olhava pra cara dele e dava risada, entendeu? E, tipo, ele olhava assim pra mim e falava, porra, deu a volta por cima, né? Que merda que eu falei pra você, né? Que agora você tá ganhando, minha equipe tá um lixo. E aí, inclusive, em 2013, ele já não era mais o CEO, ele tinha ido para outra equipe e tinha a possibilidade de eu entrar na equipe dele, mas eu já não queria mais também. Eu falei, não, por ego, falei, cara, né, na equipe desse cara eu não vou entrar. Ele é muito escroto. Ô Razia, uma pergunta que fizeram agora há pouco. Duas. Uma que eu acho que é tiro rápido para você, porque a gente está chegando no final da live. E ó, já fica o convite para a gente fazer mais, né? Outras categorias não passaram pela sua cabeça? Você falou, quer saber, isso aqui é um desgaste, é muita grana. Foi. Então, Felipe, naquele momento de pós-Fórmula 1, eu tava carreira solo. Ou seja, ninguém tava mais me ajudando. O pessoal falou, se vira, cara. Aí, já fiz demais, você tá sozinho. E aquele baque me deixou muito chateado com a vida de piloto, né? Porque meu sonho era ser Fórmula 1, eu tinha conseguido e tinha me tirado. Então, eu não via... É como se, tipo, cara, eu vivi tudo que eu queria e nada mais que vir agora vai ser tão emocionante como aquela felicidade que eu descrevi para você aqui. Então, eu corri de GT3 com o Rafael Suzuki, o George Pantano, inclusive. Aquele ano a gente foi campeão na categoria. O pessoal me pagou para correr. Mas eu corri assim, cara, muito desgostoso de GT. Não era a minha vibe, eu queria a Fórmula. Arrumei um contrato com o Schmidt Peterson na Indy Lights, pagando também para eu correr. Eu fui para lá correr também em Indy Lights, mas, cara, era um carro pior do que a GP2. A Indy não fazia meu coração bater forte. Mas eu botei na minha cabeça que eu queria aquilo, mas, cara, eu botei na minha cabeça. Eu não tinha convicção, entendeu? Eu fiz me convencer que eu queria aquilo. E aí, Felipe, foi desgostoso atrás de desgostoso. Eu fiquei, acho que, em terceiro na época. Ganhei uma corrida ou duas, mas já estava muito desgostoso. Vim para o Brasil, aí andei de brasileiro de turismo, fiz sertões. Cara, já não me motivava mais. Não era o mesmo, eu não chegava de picadura para correr mais. Era tipo, vou fazer meu trabalho aqui, vou usar meu talento, o que der esse resultado vai dar, o que não der, foda-se. Por quê? O grande problema foi ter trabalhado muito e ter percebido que eu poderia ter feito outra coisa e nesses 10 anos eu ter tido muito sucesso naquilo que eu fazia e ter ido tudo ralo abaixo e foi isso que me desmotivou tanto.
Ô, Razia, perguntaram aí, eu perguntaria isso, estava aqui na minha listinha. Você não correu, quem pegou o seu lugar foi o Júlio Bianchi, em 2013. Ele sofreu o acidente fatal dele em 2014. Quando aconteceu, veio um filme na tua cabeça do tipo, cara, não era pra você estar lá porque você não sabe o que aconteceria. Mas você chegou a pensar alguma coisa? Sim, inclusive o Júlio Bianchi era meu amigo, porque ele treinava na mesma academia que eu treinava. Então ele era um cara muito gente boa, o Júlio Bianchi. Ele andava muito bem de kart também, era um cara muito rápido. E ele era muito rápido também. Só que em termos de talento, cara, ele não era um cara excepcional. Assim, de ser um Ayrton Senna. Mas muita gente botava fé nele porque ele tinha apoio da Ferrari. Mas quando a gente andou junto em algumas etapas da vida, cara, ele não era tudo isso, né? Mas enfim, ele era patrocinado pela Ferrari, conseguiu aquela vaga na Marussia porque a Ferrari deu o motor para a Marussia por 5 milhões de euros. Então ele correu, para você ver que ele não entrou ganhando. A Ferrari bancou ele, então ele tinha dinheiro por trás. Por quê? Ele já estava no segundo ano da GP2 e não tinha feito nada, né? Ele foi um terceiro. Então, cara, é aquela história que eu falei para você, já não era considerado um talento. Mas chegou a passar um filme pela minha cabeça, mas cada um tem sua história, cara. Eu não acho que talvez se fosse eu teria acontecido aquilo. Foi uma fatalidade. Ele era um cara excepcional como piloto e como pessoa. E eu sinto muito por familiares. Na época me sensibilizei bastante, porque foi uma morte depois do Ayrton Senna, né? Então, assim, foi muito triste, cara. E muita gente chegou a falar comigo, de falar, cara, poderia ter sido você e tal. E eu sinto muito, mas são coisas da vida, né? Razia, nosso tempo vai acabar, para não correr o risco de cortarem a gente no meio. Queria dizer que eu adorei esse bate-papo. Quero fazer outros, porque tem bastidor. Essa do Abiteboa eu adorei, porque de fato ele é um figura. Porra, quem não viu o Drive to Survive, assiste, você vai ver o que é lá. Mas, cara, eu adorei bater esse papo, você é um grande sujeito. E tem mais história pra gente contar. Eu tenho feito com o Tony, eu já fiz 2, com o Christian Fittipaldi eu fiz 4. Então a gente volta a se falar, tá legal? Beleza, tranquilo. Eu tenho uma história muito parecida, eu vou contar rápido, tá? Tá, conta. Eu poderia ter sido campeão de Indy Lights. Eu fui, acho que quarto ou quinto, perdi por poucos pontos. E meu carro quebrou por 2 vezes por culpa dos mecânicos. E o Schmidt Peterson tinha me prometido correr de Fórmula Indy caso eu fosse campeão. No final do campeonato, eu cheguei para ele e falei, eu não ganhei o campeonato porque seu carro quebrou. Ele falou, todo campeão precisa de uma estrela. Pega tuas malas e vai embora. Ô, Razia, essa foi excelente para encerrar. A nossa próxima live tem que ser só drops, assim, só história. Conta uma. Eu tenho, cara, tem algumas. Essa aí foi para também falar, velho. Puta que pariu. Então eu vou pegar minhas malas e vou embora mesmo. Este Luiz Razia, piloto brasileiro, boas histórias ele tem, vocês viram, e ficou aí um gostinho de quero mais. A gente vai marcar outro bate-papo com ele. Até a próxima, mas antes de você dizer tchau, se inscreva no canal, ative notificações e deixem os seus likes. Tchau, tchau.